capítulo 5. Nós estamos para iniciar hoje uma nova série de exposições. O título da série é esse que está em destaque na parte superior do slide, é A Cidadania do Reino de Deus, a mensagem das bem-aventuranças. E abaixo o título dessa mensagem específica. O que nós faremos? Nós vamos, a partir de Mateus 5, que no Evangelho segundo Mateus é o início do chamado Sermão do Monte, nós vamos observar e estudar as 9 bem-aventuranças, ou seja, as 9 expressões de bem-aventurado que aparecem em Mateus 5. Cada uma delas em uma exposição, em um sermão. Então, teremos 9 semanas passando pelas exposições. Então, vão durar outubro e novembro. E, na verdade, até o primeiro domingo de dezembro, já vou explicar por quê, todas pela manhã. Porque em novembro, nós temos pelo menos um domingo, já está certo, nós não teremos culto pela manhã. Dia 15 de novembro, você pode já se programar, se preparar. Se você não sabia, agora vai saber. Esse dia tem eleições municipais em todo o Brasil. A nossa igreja, já há muitos anos, entende que ela cumpre o seu papel, a pedido, inclusive, solicitado pela Justiça Eleitoral. Nós temos as sessões aqui em nossa igreja. Então, nosso prédio, a partir do sábado à noite anterior, até o final da eleição, no domingo, ele está à disposição, o prédio, a estrutura, banheiros, tudo mais. Então, no domingo de manhã, dia 15 de novembro, nós não teremos culto, mas à noite, Deus permitindo, teremos. As atividades vão se encerrar 5 até 6 horas no máximo, nosso culto é às 19h30, não vai ter nenhum problema, já estará organizado aqui, então, no dia 15 de novembro. Então, é por essa razão que essa série de exposições, aproveitei isso para dar essa informação, mas, voltando a falar da série de exposições, ela vai se estender 9 semanas, se vamos olhar no calendário, a última exposição, Deus permitindo, será no primeiro domingo de dezembro de manhã. Nós vamos olhar para as bem-aventuranças. Mas, hoje nós vamos não só tratar da primeira delas, mas, de certa maneira, a minha introdução vai ser uma espécie também de introdução para o tema, para a série em si, mesmo eu não sendo aquele que vai expor toda a série. Essa série eu vou dividir com o nosso seminarista, o Felipe. Ele vai estar me ajudando nessas exposições. Ele hoje não está presente, também em título de informação, ele está pregando na Igreja Batista Bíblica do Rio de Janeiro, ali na Tijuca, a pedido do pastor Maurício Andrade, ajudando ali o trabalho daquela igreja hoje. Mas ele vai estar dividindo essa série de exposições comigo. Vamos então começar lendo Mateus 5, versos de 1 a 3. Diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos orar mais uma vez? Pai, pedimos que a Tua palavra encontre morada em nosso coração, possamos não só entender, mas absorver os ensinamentos que ela tem para nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como eu disse, o título dessa mensagem especificamente é Os Herdeiros do Reino de Cristo. A título de informação, minha compreensão, não só nas bem-aventuranças, mas em todo o Novo Testamento e nas Escrituras, é que reino de Deus, reino dos céus e reino de Cristo são diferentes expressões para falar da mesma coisa. Não há muitos reinos, há um único reino, que há uma ênfase ou um destaque. Então, eu sei que alguns outros teólogos têm visões um pouco tanto distintas, mas minha posição é essa, simples. Prefiro sempre a posição simples, quando eu posso escolhê-la. Então, reino de Cristo, reino de Deus, reino dos céus, tratamos da mesma coisa. Para falar das bem-aventuranças, e da primeira, que nós já lemos no versículo 3, nós precisamos também apresentar um pouco desse tema que vai servir para todas as exposições. Não que nós não vamos voltar mais a falar dessa expressão tão importante na fé cristã. Nós vamos voltar, porque senão nós teríamos que fazer uma mensagem só de introdução e depois a entrar na bem-aventurança em si. Mas, no primeiro momento, essa expressão, bem-aventurado, que aparece aqui repetidas vezes, 9 vezes em Mateus 5, e aparece em outros textos das Escrituras. No Novo Testamento, bem-aventurado é uma tentativa de traduzir uma expressão, uma palavra grega, que é a palavra Macarios. Eu normalmente não lanço mão
termo grego porque eu tenho limitações pessoais e porque geralmente não tem tanta utilidade, mas nesse caso tem. Porque é para que, quando você olhar em algum lugar, algum texto, alguém falar, porque Macários está tentando usar o texto original, porque ele entende que há alguma dificuldade na tradução. E por que é uma tentativa de traduzir essa expressão grega, Macários? Porque nem sempre é fácil traduzi-la. Talvez na sua Bíblia, por exemplo, não esteja a palavra bem-aventurado. Dependendo da versão que você está usando, pode estar uma outra expressão. Para os irmãos terem uma ideia, na língua inglesa, as traduções tradicionais usam uma expressão que seria abençoado em português. A maneira de traduzir de algumas versões em inglês essa expressão. Então, bem-aventurado é esse esforço de explicar, de traduzir essa palavra. Em português, a expressão bem-aventurado, ela vem de uma expressão latina. Ela vem da expressão que nós usamos em português, que é beatitude. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Que é uma ideia de uma bênção mais plena e futura. Uma bênção que será consumada, que é mais plena. A ideia de uma satisfação completa, que é superior às alegrias desse mundo. Então, quando alguém é um beato, que é usado na igreja romana, quando alguém vai passar pelo processo de beatificação, tudo isso tem a ver com essa palavra, beatitude, da onde vem bem-aventurança, a ideia de uma bênção mais completa, mais plena, um tipo de satisfação que está acima das limitações, das alegrias desse mundo. Charles Spurgeon, quando vai tratar dessa expressão e dessa exposição dele, que ele faz de Mateus 5, e sempre que eu olho para Spurgeon, eu tenho que vencer a tentação de não repetir o sermão dele, Nem sempre é fácil resistir a essa tentação. Mas ele faz uma observação muito interessante. O Antigo Testamento, vai aparecer aqui, mas se você quiser abrir na sua Bíblia, termina com a palavra maldição. A última palavra do Antigo Testamento, do último livro do Antigo Testamento, é a palavra maldição. Porque, na verdade, as últimas palavras proferidas pelo profeta Malaquias são uma promessa de Deus livrar o povo da consequência do pecado, que é a maldição. É assim que fecha a mensagem do último profeta na ordem que nós temos nas Escrituras, o Antigo Testamento. Maldição. Malaquias 4:6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. No Novo Testamento, depois da vinda de João Batista, que é o referido a Elias aqui em Malaquias, essa é uma referência a João Batista. Depois da vinda de João Batista, nós temos o ministério do Filho de Deus, Jesus Cristo. E esse ministério que abre, a pregação que abre o Novo Testamento, é a pregação de Jesus Cristo chamando os homens ao arrependimento. Perceba, a mensagem final foi, se houver arrependimento, se os pais se convertem, os filhos se convertem, eu não ferirei com maldição. E a chamada do Messias é, se arrependam, para não ser ferido com maldição. Foi assim que terminou o Antigo Testamento. Foi assim que terminou a mensagem da Antiga Aliança. Jesus começa esse ministério dele, então na terra, com essa mensagem. Mateus 4:17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. As bem-aventuranças não podem ser compreendidas de forma estanque, fora do contexto que elas apresentam no Evangelho segundo Mateus. Jesus, antes de pronunciá-las, havia pregado, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo, está à porta para vocês, como ele estava dizendo. Então, depois de anunciar e de proclamar a necessidade de arrependimento, Jesus traz as promessas de bênçãos, ou seja, as bem-aventuranças para os pecadores arrependidos. Essa é a conexão extraordinária que Deus fez e que Spurgeon percebeu. A mensagem do Antigo Testamento termina com um alerta, um chamado a levar a severidade do pecado a sério. Porque, se não for levado a sério, isso traz maldição sobre o homem. É assim na história. O Novo Testamento, por assim dizer, ou seja, a mensagem que inaugura o Novo Testamento na pessoa do Messias, do Filho de Deus, é dizer, se arrependam e creiam, para que não tenham que experimentar essa maldição e mais.
Deus promete bênção. Ele reverte esse cenário em bênção, as bem-aventuranças. Então, chegamos nos versos que lemos, onde os versículos 1 e 2 servem de introdução e de preparação do cenário. Por isso que hoje eu não vou me deter tanto neles, mas eu queria que você observasse algumas coisas importantes de eu passar para o verso 3, que é o foco principal. Versos 1 e 2 dizem: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. A ideia de estar num lugar mais separado e com espaço e no monte, não é por causa do monte em si, ou do lugar em si, é porque facilitava o ajuntamento de pessoas para ouvir a mensagem de Jesus. Outros mestres de Israel haviam feito isso na história, isso não era algo tão incomum, tão único. O que foi único não foi o formato, o que foi único foi o conteúdo que Jesus trouxe para aquelas pessoas. O formato eles estavam acostumados. Alguns deles talvez tivessem já seguido outros homens e sentado para ouvir outros homens falando de outras montanhas. Mas agora eles estavam ouvindo, aí sim, uma mensagem única. O ministério de Jesus, interessante que ele é apresentado assim em todos os evangelhos, era um ministério fundamentado no ensino. O ensino sobre o quê? Sobre Deus, sobre o seu reino. Um reino que estava inaugurado, mas que agora seria revelado a eles. Essa é a mensagem do ministério de Jesus. No próprio evangelho de Mateus, um pouco antes também do Sermão do Monte, Mateus 4, 23, o evangelista se registra: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Era o ensino sobre o reino de Deus e depois os milagres que davam prova de que ele era o Messias e de que o reino havia inaugurado. Nós estudarmos os evangelhos, Mateus, por exemplo, pormenorizado, vamos ver que é sempre a pregação sobre o reino, chamada ao arrependimento, e depois os sinais e os milagres para validar, para dizer, olha, de fato esse é o Messias e o reino de fato começou. Em outra oportunidade, talvez uns 2 ou 3 anos atrás, eu expus algumas passagens de Mateus, talvez o irmão se lembre, quando eu falei que os milagres que Jesus realiza, eles não são simples sinais de poder, eles são pequenos vislumbres de como será o reino de Deus. Não haverá mais espíritos malignos, não haverá mais morte, não haverá mais doença. Então, cada vez que Jesus reverte esses efeitos da queda na vida de pessoas, ele está dando vislumbres para que as pessoas entendam. Vocês querem saber como é o reino de Deus? Eu vou dar uma pequena demonstração. Pequena é modo de falar, né? Porque ressuscitar um morto é algo extraordinário. Só que é pequeno comparado com o reino de Deus, onde todos os mortos estarão vivos. Então, um só é muito pouco comparado com a multidão que vai cantar diante do trono do Cordeiro. Então, é um pequeno vislumbre. Eu vou mostrar um pouquinho de como vai ser quando eu consumar o meu reino. Eu vou mostrar um pouquinho de como vai ser onde não há mais doenças. Vou mostrar um pouquinho de como é um lugar onde os espíritos malignos nunca mais terão influência sobre vocês. Eu vou mostrar como é ser livre e fazer parte do meu reino. Os milagres eram para isso, para validar a mensagem, para ilustrar essa mensagem do reino de Deus. O ministério de Jesus é um ministério de ensino sobre o reino de Deus. E sobre as bem-aventuranças, eu tenho 2 alertas a fazer ainda, fazendo uma introdução da série como um todo de hoje também. 2 perigos que, ao longo da minha caminhada, eu já caí neles, e eu vejo algumas pessoas, às vezes, também tropeçando. As bem-aventuranças, elas não devem ser encaradas nem como receita, nem como menu, ou para os franceses, né, que gostam de falar, menu, né? As bem-aventuranças não devem ser encaradas assim. Vou explicar por quê. O que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas encaram as bem-aventuranças de Mateus 5 como uma receita para a salvação. Então eles pensam o seguinte, olha, se você fizer essas coisas que está aqui, você será salvo. Só que se você olhar para o contexto onde Jesus profere essa mensagem, essa não é a intenção. Não é, faça isso para você ser salvo. As bem-aventuranças, na verdade, são uma realidade para aquele que foi salvo em Cristo. Então porque vocês foram salvos, sejam assim e façam isso. Porque vocês foram salvos, vivam dessa maneira. Sejam esse tipo de pessoa. Vivam de acordo com aquilo que vocês têm recebido pela graça. Então não é uma receita para a salvação. É uma explicação, é uma exemplificação do como um salvo deve ser.
de como alguém que já foi salvo pela graça de Deus deve ser e comportar-se, deve agir. Então, elas não são uma receita para a salvação. Um indivíduo pode se esforçar para fazer tudo o que está aqui, ou ser esse tipo de pessoa, mas sem arrependimento e confiança em Cristo não há salvação. A mensagem do Evangelho é muito clara. É o arrependimento e confiança na obra de Cristo, no que Ele fez, que salva. Não tentar replicar o caráter ético do Evangelho. A fé cristã tem implicações éticas, mas a fé cristã não é uma pregação de ética. A fé cristã é uma pregação de arrependimento e confiança em Cristo. Se arrependa e creia. É a mensagem de Jesus Cristo. Depois ele diz, para você que crê, agora eu vou te dizer como você deve viver. Você é um bem-aventurado. Eu vou explicar o que é isso daqui a pouco. Se você vive assim, se você está intencionalmente assim. Então, não encare as bem-aventuranças como uma receita. Uma coisa que eu vou me esforçar ou vou dizer para alguém. Seja assim, porque aí você vai estar mais próximo de ser salvo. Não é essa a intenção. E ela também não deve ser encarada como um menu para você escolher o que te agrada. A gente não deve ler as bem-aventuranças como quem lê um cardápio escolhendo o que vai comer. Não, eu vou olhar aqui. Isso aqui me interessa, essa aqui não é muito boa, não, vou deixar para trás. O verso 4 está bom, o 6 já não é tanto. Não. Nós não devemos escolher as bem-aventuranças de acordo com aquilo que nos é mais útil, de acordo com aquilo que é mais fácil, ou que a gente acha mais interessante. Assim, um paralelo interessante, inclusive, em relação a isso, assim como o fruto do Espírito é um fruto do Espírito no coração do regenerado, ou seja, você não escolhe qual parte do fruto do Espírito você vai desenvolver, eu não deveria, pelo menos, escolher, não, eu vou ter mais alegria e amor, agora, domínio próprio não é muito comigo, não é assim. É todo o fruto para todo crente, as bem-aventuranças são todas elas para todos nós. Então nós não acessamos como escolhendo o menu de acordo com o nosso interesse, não deveríamos fazer não deveríamos fazer assim. Elas são o todo, o padrão total que se espera dos discípulos de Jesus como cidadãos do reino de Deus. As bem-aventuranças, elas são uma identificação do cidadão do reino dos céus. Se o cidadão do reino dos céus tiver uma identidade, são as bem-aventuranças. Mas, pastor, a gente é igualzinho a elas? Não somos totalmente. E é justamente por isso que Jesus tem que ensinar sobre elas. Porque nós estamos entre o dia do nascimento no reino e o dia da consumação de nossa identidade vai estar idêntica, conformada a quem são os bem-aventurados. É por isso que ele precisa e ele se empenha a ensinar sobre isso. As 9 bem-aventuranças que aparecem aqui, e elas são contadas 9, mas não estranhe se você encontrar um autor chamando de 8, é porque as 2 últimas, elas têm o mesmo tema, mas com 2 divisões. Mas as 9 bem-aventuranças, elas são o padrão de Deus para os cidadãos do seu reino. Cada uma delas está apoiada na anterior e elas todas são a totalidade do que cada filho de Deus deve ser. Então você precisa delas de seguir como degraus, como edificando uma casa. Uma apoia a próxima para que então possamos crescer em todas elas e experimentar as dádivas que Cristo garantiu para aqueles que estão conformados a elas, conforme a ação do Espírito. E então chegamos ao versículo 3. E ele apresenta a quem é dado o reino de Deus. É a porta de entrada das bem-aventuranças. Os irmãos podem ler? Bem-aventurados. Em algumas traduções, eu já mencionei, agora eu vou me aprofundar nisso, a palavra bem-aventurados aparece como feliz ou felicíssimo para tentar explicar em língua portuguesa, até porque a expressão bem-aventurado não é tão comum. A ideia de boa ventura, de boa sorte, né? Então, não é tão comum em língua portuguesa. Mas falar de felicidade, mesmo numa felicidade superlativa, é, na verdade, reduzir. É diminuir a promessa que Jesus apresenta aqui para fazer ela ter um aspecto temporário. E aí, o que é bem-aventurança então, pastor? Já falou muita coisa do que ela não é. O que é bem-aventurança? Alguém vai explicar melhor do que eu, que é o Warren Wiersbe. Imagine como a atenção da multidão se fixou em Jesus quando ele anunciou a sua primeira palavra, bem-aventurado. A palavra em latim para bem-aventurado é beatus, e dela vem a palavra beatitude. Essa era uma palavra poderosa para aqueles que ouviram Jesus naquele dia. Para eles, significava alegria divina e felicidade plena. Quando eles ouviram, então, o grego, Macarios, né?
a palavra não era usada para humanos. Ela descrevia o tipo de alegria experimentado somente pelos deuses e pelos mortos. Bem-aventurado implicava numa satisfação interior e suficiência que não dependia das circunstâncias externas para a felicidade. Isso é o que o Senhor oferece àqueles que confiam nele. As beatitudes descrevem as atitudes que devem estar em nossas vidas hoje. Os ouvintes originais, os leitores originais, eles têm um impacto. Esse tipo de satisfação, de alegria, que não depende das circunstâncias, só as divindades gregas experimentavam na visão dos gregos. Ou os mortos, cuja vida não é mais afetada pelos problemas. E agora Jesus disse que isso é para os discípulos agora, hoje. Eles devem experimentar isso agora. Essa é uma bênção para aquele que confia nele agora. Não é só para a vida eterna. Começa agora. E esse é o grande impacto dessa mensagem, das bem-aventuranças. É uma expressão muito mais interna do que referência a uma aparência de felicidade. Na verdade, na maioria das descrições que Jesus faz dos bem-aventurados, essas pessoas, ou essa pessoa, aos olhos do mundo, seria talvez vista como alguém triste. Jesus fala de pobreza de espírito, né, que nós vamos ver hoje. Ele fala de chorar, de mansidão. Talvez aos olhos do mundo, essas pessoas fossem pessoas infelizes, pelo que elas julgam externamente. Mas Jesus diz que são esses, ou é esse, que de fato é feliz, mas não felicidade momentânea, mas bem-aventurado, plenamente satisfeito. É uma satisfação que está integrada ao caráter. Por isso, o ser bem-aventurado é exclusivo para o cristão regenerado. Só o discípulo que nasceu de novo pode experimentar essa bem-aventurança, esse estado de satisfação, esse contentamento que o Evangelho promete e é entregue para quem se arrepende e crê. Não dá para desvincular as bem-aventuranças da mensagem inaugural de Jesus. Ela é uma promessa para quem fez o que ele ordenou em Mateus 4,17. Quem se arrepende e crê, esse receberá o status de bem-aventurado. Jesus vai descrever, então, nas bem-aventuranças de Mateus 5, o caráter que está sendo formado nessas pessoas. Daí, então, nós podemos inferir o comportamento que nasce desse caráter. Olha um exemplo no Antigo Testamento da conexão entre bem-aventurança e o caráter, para a gente entender a mensagem de Jesus Cristo no primeiro século. Salmo 1, 1 e 2. Os irmãos conhecem. Os irmãos podem ler? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei. Percebam, mesmo sabendo que o foco das bem-aventuranças não são o comportamento, mas o caráter regenerado, o caráter que é genuinamente regenerado vai resultar em mudança de comportamento. A ordem pode não parecer, mas nesse caso ela muda. Um dos fatores muda o produto. Porque qual é a diferença entre essa mensagem e a mensagem dos fariseus? A mensagem dos fariseus era de fora para dentro. O comportamento, o que claramente pode ser maquiado. Mas a mensagem de Jesus é de dentro para fora. Porque vocês se arrependeram e creem, são alvos da regeneração. E agora são bem-aventurados. Então, essas atitudes devem estar em você. Começa dentro. E isso vai ter implicações fora. Então, mesmo nessa série de exposições sobre bem-aventuranças, sabendo que elas não têm como alvo principal falar de comportamento, mas do caráter, nós vamos acabar falando nas aplicações dos resultados desse caráter, dessa mudança interna. As bem-aventuranças são uma promessa de satisfação que está integrada à regeneração, à obra de transformação do caráter. John MacArthur, explicando essa conexão, ele diz assim, falando sobre as bem-aventuranças, é um pronunciamento divino, que assegura benefício para aqueles que preenchem as condições que Deus requer. Em última instância, descreve o estado daqueles que creem em Cristo, tendo a Deus, tem tudo. Perceba essa expressão, tendo a Deus, tem tudo. Somado a isso,
como são habitados pelo Espírito Santo, eles são plenamente satisfeitos, não importam as circunstâncias. O Salmo 32, verso 1 e 2, mostra como Davi percebeu na própria vida dele a bem-aventurança, a satisfação plena de ter sido alvo da transformação, da regeneração de Deus no coração dele. Diz assim Davi: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. O pecador arrependido e perdoado por confiar em Cristo e somente nele é que tem essa plena satisfação. A sua felicidade é profunda e é completa, porque ele tem Deus. Se ele tem Deus, ele tem tudo. Essa é o cerne, é o núcleo central da mensagem das bem-aventuranças. E as características que Jesus vai apresentar no início, nessa abertura do Sermão do Monte, elas eram características desprezadas pelo homem natural. Porque o mundo enxergava essas coisas que vão ser descritas ao longo dessas semanas como fraqueza ou como perda. Mas elas são aprovadas por Deus. E no seu reino, elas são certeza de satisfação, pois é o próprio Deus quem satisfaz. A alegria que o mundo dá depende de circunstâncias e pode facilmente ser perdida. Um problema de saúde, uma decepção amorosa, crise financeira, até uma simples mudança no clima pode acabar com a alegria humana. Pode desvirtuar o nosso coração. Mas Deus confere essa satisfação que Jesus está anunciando, a bem-aventurança, e nada na criação pode dar ou tirar essa satisfação. William Barclay explica assim: a felicidade humana é algo que depende das possibilidades e das mudanças da vida. Algo que a vida pode dar e a vida pode destruir. A bem-aventurança cristã não pode ser mudada ou atacada. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas naquela montanha que, porque eles se arrependeram e creram, eles são agora objeto da ação de Deus, não só para regenerá-los, mas para dar-lhe uma satisfação que não pode ser perdida. E ele não estava falando isso para pessoas que estavam com a vida delas toda organizadinha, toda estruturada. Havia todo tipo de pessoa ali, como há na igreja hoje. E todas elas estão ouvindo a mesma mensagem. Não depende das circunstâncias. Não depende das circunstâncias. João 16, 22, o evangelista João, ele registra as seguintes palavras de Jesus: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Qual era o contexto dessas palavras? Jesus estava falando sobre a sua morte. Ele disse para os discípulos: vocês agora estão tristes, estão abatidos, mas vocês me verão de novo. O Cristo ressurreto. Vocês me verão de novo. E a partir desse momento que vocês me verem, vocês me contemplarem de novo, vocês vão passar a experimentar uma alegria que não vai poder ser tirada nunca mais. Essa é a promessa da bem-aventurança. O que a gente pode tirar desse primeiro aspecto do que é bem-aventurança, antes da gente caminhar mais à frente? Nós somos, todos nós, dependendo da idade, nós somos frutos, ou parte ou frutos, da geração do eu mereço ser feliz. Quem nunca disse isso, que atire a primeira pedra. Eu mereço ser feliz. O problema principal dessa ideia, que é um tipo de hedonismo contemporâneo nosso, que era uma maneira grega de buscar prazer e satisfação, e que nós revisitamos, aquecemos no micro-ondas na nossa geração. O problema dessa ideia de eu mereço ser feliz, o problema principal não é felicidade. O problema não está nessa palavra. Está primeiramente na palavra merecimento. Que aos olhos dos homens, eles sempre acham que são merecedores de alguma coisa boa, Dificilmente alguém vai dizer que ela é merecedora de coisa ruim. Esse é o primeiro problema, porque nós não merecemos nada que não seja condenação. Essa é a mensagem cristã. Mas no que tange à felicidade, a questão é que Deus criou você para perseguir a felicidade. Deus criou você para buscar a felicidade. Você foi programado para isso. Você foi programado para encontrar uma coisa que vai preencher você. Só que, sem a mensagem de Cristo, eu e você buscamos no lugar errado. Nós buscamos
a bem-aventurança, essa felicidade que nós fomos criados para encontrar, nós buscamos ela no dinheiro, no poder, em relacionamentos, em status, em reputação e qualquer outra coisa no mundo criado por Deus, mas que não são o Criador. Esse é o nosso problema. Então o problema do eu mereço ser feliz está no aspecto não só do merecimento, mas do que o que é ser feliz. Nós estamos sendo enganados. E aqui uma sugestão. O livro do Tim Keller, Deuses Falsos, é um livro, agora está mais ou menos consolidado esse livro. É um livro que você quer ler sobre isso. Ele fala sobre ídolos que nos enganam. Especialmente, talvez dos principais em nossos dias que estão rasgando a sociedade. Dinheiro, poder e sexo. E ele vai dizer, esses ídolos prometem a satisfação que o seu coração quer. Mas a pergunta é, eles podem entregar essa promessa? Eles podem entregar? E a resposta é não. A bem-aventurança, ou seja, a plena satisfação da sua alma, só pode ser encontrada em Deus. Então, nós precisamos parar de buscar no lugar errado. Precisamos parar de designar a coisas o status que elas não possuem de nos satisfazer. Mesmo coisas boas, por exemplo, para dar entre tantos exemplos, a família, que é uma bênção criada por Deus. Mas ela não deve ocupar o espaço de promover bem-aventurança. Só Deus pode promover bem-aventurança. Inclusive usando a família, mas só Deus pode fazê-lo. Então, não pare de buscar felicidade. Só pare de buscar no lugar errado. Continue buscando a satisfação da sua alma. Mas busque onde ela está, na fonte certa. Na fonte certa. Se você buscar água potável num rio contaminado, no primeiro contato, se tiver com muita sede, vai parecer que está saciando a sua sede. Mas acredite em mim, se você continuar bebendo dali, você fica doente e morre. O primeiro contato que o mundo nos oferece de satisfação, toca na nossa língua que clama por felicidade e parece que satisfaz. Mas se continuar bebendo dessa fonte, você morre. A fonte de alegria e satisfação, a fonte da bem-aventurança é Deus. Não se esqueça disso. Não se deixe enganar. Não nos deixemos seduzir pelas falsas imagens que estão à nossa volta e pelo nosso coração enganoso, que às vezes bota nelas o que elas não são. Dá a elas um status ilusório. Elas são uma ilusão. Só Deus é fonte de satisfação plena, só Ele promove bem-aventurança. A segunda expressão que aparece, que vamos destacar, porque essa primeira dá base para toda a série, mas agora podemos entrar especificamente no nosso a descrição de hoje. Eu prometo que não vou me alongar tanto mais. Também prometo que não vou falar de mim, só da palavra. Jesus diz que os bem-aventurados, a porta de entrada, é a humildade de espírito. Não sei se algum irmão aqui tem uma Bíblia que diz pobre de espírito. Se tiver, pode sinalizar para mim, só para eu ter uma ideia. Se a sua Bíblia diz pobre de espírito, tem uma aqui. É porque literalmente isso está dizendo. Aqui humildade está sendo usado como um sinônimo de pobreza, de empobrecimento, nesse texto aqui, em língua portuguesa, na tradução, né? Literalmente é pobre de espírito. Algumas pessoas ao longo da história da igreja já buscaram fazer dessa expressão um meio para divinizar a pobreza material, de dinheiro. Outros tantos, por exemplo, fizeram voto de pobreza por causa desse verso. Porque entendendo que, ao abraçar a pobreza, estariam recebendo o reino dos céus. Houve, inclusive, um momento obscuro da história, onde um imperador romano, um pouco antes do início da Idade Média, ele diz que vai tomar dos cristãos todos os bens, porque assim eles vão herdar o reino dos céus, já que eles serão todos pobres. Perceba, essas deturpações, seja de um louco, tirano, ou seja, às vezes, uma má interpretação, ou até um desvio de um falso mestre, elas ignoram uma coisa. O texto não fala de pobreza. O texto fala de pobreza de espírito. Inclusive, já conheci a passagem, mas para estudar tem que voltar nela, né? No texto original tem a palavra espírito, você sabia disso? Então não foi uma invenção de tradução de língua portuguesa. Lá está pobreza de espírito. A palavra espírito aparece no texto grego. Então ela não pode ser ignorada, não deveria. Então, na tradição cristã,
essa expressão foi corretamente entendida como miséria espiritual. É disso que o texto está falando, daquele que tem uma miséria espiritual. Alguns biógrafos vão dizer que Lutero, ele, depois que morreu, foi descoberto isso, ele andava num dos seus casacos, nas suas roupas, com um papelzinho no bolso. E no papel estava escrito: somos todos mendigos. E a palavra mendigo que ele usou em alemão, a qual eu não conheço, né, alemão, era a tradução dessa expressão, pobre aqui, a ideia de miserável. O que está dizendo é, de fato, somos todos miseráveis, somos todos pobres. Um homem pode não ter nenhum bem material e ainda assim pode estar infelizmente cego quanto à sua necessidade espiritual. Então não é necessidade material que está te falando, mas espiritual. Porque a queda, ela naturalmente nos cega quanto à nossa real condição. É por isso que Jesus começa as bem-aventuranças lembrando aqueles ouvintes quem nós somos de verdade. Não se esqueça, é bem-aventurado aquele que é pobre, que sabe que é miserável do espírito. Romanos 3, o apóstolo Paulo, citando diversas passagens do Antigo Testamento, inclusive Salmos, ele diz assim, entre versos 10 e 12, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é uma breve descrição dessa miséria espiritual que o pecado nos cega em relação a ela. Mas todo verdadeiro discípulo de Cristo, a partir da obra de regeneração que Deus opera nele, ele fica consciente, ele fica atento, diante dos seus olhos é descortinado o seu verdadeiro estado, a sua miséria, a sua falência espiritual. Novamente citando o príncipe dos pregadores, né, Charles Spurgeon, a pobreza espiritual é tanto ordenada como elogiada. É a base da experiência cristã. Ninguém começa corretamente, que não tenha sentido a pobreza de espírito. Aqueles que não se consideram superiores aos seus próprios olhos, são da linhagem real do universo. Somente esses possuem os princípios e as qualificações para o reino dos céus. Que eu seja como um desses. Só aqueles que sabem que não são o suprassumo da raça humana, não são o centro do coração de Jesus, não são a menina dos olhos de Jesus ou de Deus, ou qualquer outra expressão que algum coach use por aí. Somente quem sabe isso sobre si próprio começa corretamente a vida cristã. Porque somente quem encara de fato a sua miséria como ela é, o seu estado de dependência como ele é, como um mendigo que sabe que depende de outro para lhe sustentar, para lhe ajudar, lhe socorrer. Somente quem sabe isso pode começar a vida cristã corretamente. Qualquer outro esforço de começar a vida cristã por outro viés, que seria uma autoafirmação ou um tipo de autoexaltação, não é evangelho, é outra mensagem que está sendo proclamada. Interessante como a igreja de Deus precisa ser alertada disso. Observe 2 textos que eu vou mencionar, falando como Jesus Cristo precisa lembrar a igreja sobre quem ela é. Às vezes a igreja esquece isso porque a igreja está repleta de muitos não salvos, ou seja, ela tem entre os seus membros muitas pessoas que ainda se acham ricos espiritualmente, ou porque mesmo os cristãos verdadeiros podem estar cegos, ou pelo menos nuviados a sua visão sobre quem nós éramos e de onde Deus nos tirou. Perceba esse alerta que Jesus dá a 2 igrejas no livro de Apocalipse, entre as cartas às igrejas da Ásia. Primeiro a Sardes, Apocalipse 3, final do versículo 1. Conheça as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. O Senhor da igreja ora para a igreja de Sardes e fala: as tuas obras dizem para todo mundo que você está vivo, mas você está morto. Esse é o seu estado verdadeiro. Agora, olhe a palavra mais contundente dada a Laodiceia. Apocalipse 3,17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. O raio-x de Jesus Cristo da sua igreja difere de como a igreja se via. Vocês acham que estão bem, ricos e poderosos, abastados, mas vocês são miseráveis, cegos, pobres e nus. Diante de mim está descortinado
quem vocês são de verdade. Só vocês estão tentando enganar a si próprios no seu real estado. O homem natural acredita que experimenta ou que vai experimentar felicidade pela sua força, pela sua saúde, pela sua riqueza, pelo seu poder. Mas os cidadãos dos céus, o cidadão do reino de Deus, desde a salvação, ele é chamado a reconhecer a sua pobreza e, consequentemente, a sua dependência. Só aquele que sabe que não tem nada, em termos espirituais, sabe que ele depende em tudo de Deus. Só aquele que olha para si e se vê como um mendigo, pode estender as mãos e dizer: Senhor, eu não tenho nada, a não ser que o Senhor me dê graciosamente. A não ser que o Senhor, pela sua bondade, seja propício a mim. Jesus, falando sobre isso, com dois grupos que têm visões diferentes sobre si próprios, ele diz assim, como resume Marcos, no Evangelho, capítulo 2, verso 17. Os irmãos podem ler? Tendo Jesus... Todos os ouvintes eram pecadores, mas Jesus está querendo dizer que alguns sabiam e outros fingiam que não. Vocês se acham saudáveis, então me esqueçam, não me procurem, eu sou médico, eu vim curar quem está doente, adoecido, quem precisa dos cuidados, quem sabe disso. Sinclair Ferguson, que é um importante historiador da igreja, mas também pregador do evangelho, diz assim: somos empurrados atualmente a desenvolver todo tipo de espírito, menos a pobreza de espírito. Há muito ensinamento sobre como ser cheio do espírito, mas onde podemos aprender o que significa esvaziar-se espiritualmente? Esvaziar-se da autoconfiança, da autoglorificação e justiça própria. A triste realidade é que sabemos tão pouco sobre a bênção ensinada por Cristo, está falando das bem-aventuranças, e que Ele dá, porque estamos frequentemente cheios de nós mesmos e nossos meios de bênção. Na verdade, nada revela mais a nossa falta dessa pobreza espiritual do que a disposição que tantos de nós temos de rapidamente dizer aos outros o que pensamos. Mas o homem que é pobre de espírito é o homem que foi silenciado por Deus e só busca falar o que tem aprendido humildemente dele. Uma das razões pelas quais nós falamos sobre tudo e todos, é porque, no fundo, nós nos achamos ricos espiritualmente, cheios de conhecimento, de verdade para apresentar para os outros, e que se o mundo não lê o nosso tweet, ele não anda para frente. Nós somos orgulhosos. Esse é o nosso pecado raiz. Todos os outros pecados estão fincados nele. Nós devemos reconhecer que nós somos pobres, miseráveis, e temos quase nada a falar, a não ser aquilo que o próprio Deus nos dá na sua palavra. O que Ele nos deu, isso temos a anunciar. Sobre o restante, temos pouco ou nada para acrescentar. Nossa razão de querer ser especialista em tudo e falar sobre tudo é porque nós nos achamos ricos espiritualmente, cheios de tesouros que a humanidade precisa, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é o nosso coração enganoso. Está nos pregando uma peça. Nós devemos reconhecer a nossa pobreza e a nossa miséria para dependermos da graça, dependermos de Deus. Jesus ilustra esse estado de humildade espiritual em contraste com a justiça própria, quando ele estava ensinando aos seus discípulos sobre oração, e ele conta uma parábola. Ele fala que dois homens vão buscar o Senhor em oração no templo. Um deles é um fariseu, que era o exemplo de santidade e de devoção da sociedade daquele tempo, e o outro é um publicano, que era considerado um traidor do povo. Nós conhecemos essa parábola, está lá em Lucas 18. E Jesus termina a parábola da seguinte maneira: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem de levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aí Jesus continua: digo-vos que este, ou seja, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, não o fariseu, não o que achava que era rico, não que achava que estava cheio de bondade, de bênção e tudo mais. Não foi ele. Foi o que reconheceu a pobreza. Esse desceu justificado.
que todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O contexto dessa expressão, que virou texto base na teologia da prosperidade, não é exaltar-se. O contexto que é usado dessa expressão é para você e eu nós nos humilharmos. Então, quando a gente vai dizer, porque agora eu estou humilhado, mas eu vou ser exaltado. Não é essa a ideia da expressão. O contexto da parábola é, se humilhe, porque o natural é você e eu não nos exaltarmos. Se humilhe. Não haja como aquele que chegou diante de Deus de forma arrogante, quase está fazendo um favor para Deus enquanto ora. Não. Seja como publicano. Fala, Senhor, eu abri aqui meu coração, meu baú aqui, eu não tenho riqueza nenhuma, eu estou pobre. Eu não tenho nada, a não ser aquilo que o Senhor me der graciosamente. Qual a aplicação disso, antes de a gente poder partir para a conclusão? Ser pobre de espírito, meus irmãos, significa que você entende depender completamente de Deus, para a salvação e para tudo mais. Dois aspectos simples, mas objetivos. Isso deve ser evidenciado primeiro na humildade diante de Deus. A humildade diante de Deus. Nada é mais ultrapassado do que a moderna ideia de que alguém pode dar ordem em Deus. Humildade diante de Deus. Os servos clamam ao Senhor, não lhe dão comandos. Mas também a pobreza de espírito deve ser evidenciada na nossa humildade perante os homens. Humildade perante os homens, considerando-os, como ensina o apóstolo, os outros como superiores a nós. Humildade perante os homens. E Jesus conclui o verso dizendo a promessa. As bem-aventuranças, elas são uma chamada felicidade, a declaração de qual é o caráter, a característica do bem-aventurado, aquele que tem essa satisfação plena, que está prometida e garantida em Cristo, e qual é a promessa. E aqui um alerta. Por isso que é bom saber que as bem-aventuranças não são eu escolho, né? Então eu sou o manso, você é o outro. Não, não. Tudo é para todos nós, porque todas as promessas são para todos nós, né? Essa é uma boa notícia. E desse verso porque deles é o reino dos céus. Esse reino é o governo de Deus, que será exercido por meio do seu Filho, Jesus Cristo, para sempre. Davi cantou sobre esse governo eterno. O Salmo 145, verso 13, o início do verso 13 diz, o teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O reino de Deus não é uma mensagem que cai de paraquedas no Novo Testamento. Essa sempre foi a mensagem. Deus está instituindo um reino, o qual ele colocou Israel como reis sacerdotes, representando essa aliança no Antigo Testamento, e agora ele chama a igreja para serem reis sacerdotes nesse reino, desse governo, do qual ele é o supremo governador. O profeta Daniel registra como Nabucodonosor, e aí um parênteses interessante, Pedro hoje mencionou aqui na EBD, como Balaão, um ímpio, entendeu a ação de Deus melhor do que o povo de Deus, né? Nabucodonosor, um ímpio, um homem que não tinha nenhum apreço pelo Senhor, mas quando a luz da verdade brilha, o cego enxerga, não tem como tapar os olhos da luz da verdade. Olha como Daniel registra o que Nabucodonosor tem para dizer sobre o reino de Deus. Que grandes são os seus sinais. Essas palavras são de Nabucodonosor. E quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno. E o seu domínio de geração em geração. Nabucodonosor tem uma teologia melhor do que muito crente, infelizmente. Ele vai dizer, Senhor, o teu governo é eterno. Agora eu sei, o homem que era um dos mais poderosos, se não mais poderoso do mundo conhecido, está dizendo, há um rei acima de mim, e é acima de todos os reinos. E o governo dele não vai ter fim. O de Nabucodonosor estava acabando. Deus estava finalizando o reino dele. Era uma boa notícia, porque depois Deus o transformou. Deus o resgatou. Mas naquele momento ele estava finalizando o reino de Nabucodonosor, humilhando-o, para que ele entendesse que ele ou nenhum outro governante tem domínio eterno, só o Senhor tem. E aqui, nessa expressão, para a gente poder entendê-la melhor e concluir o ensinamento, a prática dela, há uma dupla inversão na relação de valores. Não sei se você percebeu isso na bem-aventurança como um todo. Primeiro, Jesus tinha feito um contraste. Ele conectou felicidade verdadeira e eterna com reconhecimento de miséria. Ou seja, aquele que se reconhece miserável é o feliz, é o pleno, satisfeito. Esse foi o primeiro contraste, mostrando que
confissão de dependência o leva à alegria. Mas agora Jesus conecta pobreza com herança. O pobre e miserável geralmente é visto como alguém que não tem nada. O pobre e miserável não tem nada. Só que o pobre de espírito tem o reino dos céus. Logo, o pobre de espírito tem tudo. Aos olhos de todos, e de si próprio principalmente, você deve perceber que você não tem nada. Mesmo que você tenha bens materiais. Você não tem nada. Mas agora é dado a você o reino. Logo, você tem tudo o que de fato importa. Você é pobre, mas foi feito rico pela graça de Deus. Muito mais do que os poderosos e ricos desse mundo podem alcançar um dia. O pobre de espírito, ele alcança tudo. 1 Coríntios 2,9, Paulo tenta resumir o que é esse tudo que é o reino prometido. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você é pobre e miserável, mas agora você tem tudo, porque a você é dado o reino dos céus. É o contrário, a gente tem a pobreza de não ter nada e a herança mais valiosa que existe, que é dada. Os cidadãos do reino dos céus, eles podem ser desprezíveis aos olhos dos homens. Muitas vezes são vistos como perdendo alguma coisa. Quem de nós nunca foi confrontado com um colega, com um amigo, algum familiar, dizendo, essa maneira que você vive como um cristão, você está perdendo tanta coisa na vida, rapaz. Você pode estar aproveitando outras coisas. Você está perdendo de aproveitar tanta coisa. Ou seja, nós somos vistos como alguém que está perdendo algo. Mas Jesus diz que nós estamos ganhando. Nos é dado o reino dos céus. Não uma alegria de um final de semana, ou de alguma hora, algum minuto. Não, não. Nos é dado o reino. O reino que é de Deus e que o seu Filho conquista com sangue é dado aos miseráveis, aos pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua dependência. 1 João 2,17. Vamos ler juntos? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Para aplicar esse ponto, reconhecendo que você não tem nada, você vai estar pronto para viver sabendo que em Deus tem tudo. O reino é dado por Deus, em Cristo, apesar de nós. Nada vai nos faltar. A nossa miséria espiritual, ela não nos impede de experimentar os tesouros celestiais prometidos e garantidos em Cristo. E isso tem que ter pelo menos 3 aplicações, muito simples e muito objetivas. Primeiro, não se deixe cegar pelo sofrimento dessa vida. Não deixe o sofrimento dessa vida cegar você para o fato de que você se confia em Cristo, é um bem-aventurado. Se sabe que é miserável e coloca-se totalmente nas mãos dele, é bem-aventurado e o reino é dado a você. Não deixe que o sofrimento te segue. Porque, como diz o apóstolo Paulo, esse sofrimento, por mais grave que seja para nós hoje, comparado com o eterno peso de glória, ele é leve e momentâneo. Não deixe o sofrimento cegar você. Por mais duro, por mais dolorido que seja. Segundo, não se deixe seduzir pelas promessas dos reinos desse mundo. Os reinos desse mundo prometem muitas coisas a nós. Inclusive, nós estamos aproximando de um período que a cada 2 anos acontece no Brasil, das eleições. E, meus irmãos, o que as pessoas fazem de promessas, inclusive para discípulos, para cristãos, não está no gibi, como a gente diz, né? Promessas que vão desde camisa de time de rua, ônibus para passeio, churrasco, até fazer legislação em favor da igreja. Não deixe que os reinos desse mundo seduzam você. Nós já recebemos o reino dos céus. O que qualquer reino pode nos dar agora? O que qualquer governante poderoso ou rico pode nos dar agora que é maior do que isso? Nada. Nada. Não se deixe seduzir por essas promessas. Não se deixe seduzir. Tenha o seu coração protegido, blindado, pela certeza de que, por ser pobre de espírito e confiar em Cristo nele somente, você é um bem-aventurado e o reino foi dado por meio de Cristo. Nenhum reino desse mundo pode lhe dar nada a mais, pode lhe acrescentar nada a mais. Os poderosos desse mundo não podem acrescentar nada àqueles que receberam o reino dos céus. Não se deixe seduzir. E terceiro, nesse ponto, não tema as ameaças do reino desse mundo. Não é uma questão de ser forte aos olhos dos homens, ou ser machão, ou ser corajoso. Não, não é isso.
É uma firmeza e coragem, porque nós somos cidadãos do reino dos céus. As ameaças dos homens, nada podem fazer. Ninguém pode revogar. Não tem PEC que revogue a nossa cidadania celestial. Não deputado, não senador, ninguém pode revogá-la com uma PEC. Não tem encarceramento, prisão, morte, confisco de bens. Não tem que possa revogar. É por isso que nossos irmãos do passado, e hoje ainda, muitos irmãos nossos, continuam servindo ao Senhor, olhando para o reino dos céus, que está à frente, mesmo enquanto levam chicotadas do reino desse mundo. E é bem possível que nós sejamos chamados a esse mesmo tipo de prática. Se não essa geração, a próxima. É inevitável. É inevitável. Então, não tema as ameaças dos reinos desse mundo, porque a você foi dado o reino dos céus. E isso não pode ser tirado nem atacado. Permaneça resoluto, então, na sua caminhada. Para nós orarmos, aos olhos do mundo, aos olhos do homem natural, a humildade de espírito pode ser tratada como uma bobagem, um sinal de fraqueza. Mas Jesus Cristo disse que é uma bem-aventurança. O modelo de vida que Deus aprova, começa, a porta de entrada, é o reconhecimento da pobreza, da miséria, da falência espiritual, e que agora, graciosamente, é enriquecida pela graça de Deus. Não se esqueça disso. Jesus chama os discípulos para que vivam dessa maneira. Você que foi alvo da graça salvadora, agora viva de forma condizente, consciente, de onde foi tirado, de como chegou a receber esse tesouro que é o reino dos céus. Não foi pela nossa força, não foi pela nossa inteligência, foi porque nós cremos naquele que veio nos salvar. E agora nós somos receptores, nós somos herdeiros do reino que está prometido e garantido nele. E por isso nós somos bem-aventurados. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra, que foi anunciada, proclamada, explicada, mesmo na limitação de quem fala e de quem ouve, mas que ela encontre lugar para cumprir o Seu propósito eterno de ser viva e eficaz, produzindo em nós frutos. Nós sabemos que entre aqueles que a rejeitam, ela produz frutos porque, diz a Tua palavra, que ela é cheia de morte, porque ela revela a rebeldia do coração e as consequências. Mas que nós pedimos que o Senhor graciosamente faça com que ela seja cheia de vida, para que entre nós estejam aqueles que são contados como bem-aventurados. Bem-aventurados porque reconhecem a sua dependência do Senhor, o quão miseráveis somos. E ao dependermos como aqueles que estendem a mão, sem nada apresentar, nós recebemos tudo o que precisamos, já que o reino nos é prometido e nos é garantido na pessoa de Cristo. É no nome dele, do nosso Salvador e Senhor, aquele que governa e governará para sempre, que nós oramos. Amém. E amém. Deus abençoe, meus irmãos. De oração silenciosa, encerramos o culto dessa manhã.